Bom dia, sétimo ano. Muito frio aí com vocês? Tá friozinho hoje, né? Vontade de ficar na cama até mais tarde. Mas vamos lá, né? Vamos lá estudar, que tudo isso tá passando. Logo nós estamos de volta na escola, se Deus quiser. Vamos lá. Hoje, dia 25 de maio de 2020, a nossa pauta continua sendo o nosso capítulo 5. Nós vimos a respeito das reformas religiosas. Bom, nós vimos que as reformas religiosas elas estão inseridas ali no período do Renascimento, ali da Idade Moderna, né? Daquelas transformações que ocorreram ali na arte, na literatura, e agora vão ocorrer na religião também, né? São transformações que ocorreram na Europa. Nós vimos na última aula a respeito do contexto histórico europeu, da prensa móvel de Gutenberg. Lembra que eu falei para vocês que antes do surgimento dessa prensa, os livros eram produzidos pelos padres e eram escritos demorado, era um livro, demorava meses para ser escrito. Agora não, a prensa ajudaria a dar aquela rapidez, né, na produção dos livros da época. Falamos sobre as influências, né, dos ideais humanistas na fé cristã. Gente, desculpa, às vezes passa barulho de moto aqui, né, às vezes dá uma atrapalhadinha, mas desculpa aí, tá? Às vezes o cachorro late também, mas vamos lá. Daí hoje nós vamos corrigir a página 324, vocês, por favor, peguem na página 324 para que nós possamos corrigir. Bom, ali no número 1 fala, complete as frases a seguir com as palavras abaixo. Ali as palavras estão interpretada, livros, humanista e transformação. A letra A. Durante o Renascimento, houve uma aceleração no processo da sociedade europeia. Houve um processo de transformação. Na letra B, antes da invenção da prensa de Gutenberg, a maior parte dos livros europeus era produzida por meio de cópias escritas à mão. Erasmo de Roterdã defendia que a Bíblia deveria ser interpretada pelos fiéis. Ou seja, ele defendia essa ideia. Se voltar ali uma página anterior, nós vamos ver que não queria que as pessoas lessem por ler a Bíblia porque a igreja mandava. Ele queria o quê? Que as pessoas compreendessem o que estavam lendo, né? Que as pessoas desenvolvessem a sua fé. Não que o padre chegasse lá e falasse, você tem que ler isso, isso, isso. Não. Você tinha que ler e tentar interpretar à sua maneira o que estava escrito na Bíblia, né? Era uma das coisas que o Erasmo de Roterdã, ele pregava. Na letra D fala, o pensamento contribuiu para diminuir o poder da Igreja Católica durante o Renascimento. Que pensamento que é esse? Pensamento humanista, aquele pensamento de dar razão no lugar da religião, né? De colocar a razão em primeiro lugar, não a religião. Na número 2, de que maneira a invenção de Johannes Gutenberg contribuiu para a transformação da sociedade europeia? Qual a invenção que ele fez que nós falamos, que eu acabei de falar? A invenção da prensa móvel, né? Da prensa de Gutenberg, que inclusive leva o sobrenome dele, né? Que é o processo de produção de livros, se tornou mais rápido e barato, contribuindo para que ao longo dos anos aumentassem a circulação dos livros, né? Fazendo crescer consequentemente a difusão do conhecimento. Ou seja, os livros seriam produzidos mais rapidamente. Não seria do jeito que era antigamente, um livro escrito à mão, demorando meses e meses para ser produzido. Ou seja, as pessoas teriam conhecimento mais rápido nas mãos delas, né? Elas teriam, todo mundo teria um livro e, consequentemente, teriam o conhecimento bem mais rápido. Então, a prensa ajudou nisso, né? Ela ajudou o processo da produção de livros, se tornou mais rápido e também mais barato, né? Porque quando você escreve um livro à mão, consequentemente, né, você está tendo muito trabalho e você vai cobrar mais caro. Agora não, o livro está sendo produzido mais rápido, um atrás do outro, então vai diminuir o preço e todo mundo vai ter acesso a esse livro, todo mundo vai conseguir ler esse livro. Então, por favor, respondam essa número 2, tá? A número 3. Como a valorização do indivíduo disseminada durante o Renascimento contribuiu para que o papel da igreja fosse repensado? Vou ler de novo a número 3.
Como a valorização do indivíduo, disseminada durante o Renascimento, contribuiu para que o papel da igreja fosse repensado. Ou seja, o indivíduo começou a ser mais valorizado, né? Coisa que ele não era tão valorizado lá na Idade Média. Agora no Renascimento, agora né, nesse processo de transformação, ele seria agora uma pessoa mais valorizada, as pessoas pensariam mais neles, né? Dá para vocês colocarem a resposta assim. A valorização do indivíduo, disseminada durante o Renascimento, contribuiu para que houvesse uma preponderância da fé individual, ou seja, cada um teria a sua fé, sem ter a igreja ali falando por aqui, você tem que viver a fé do que a igreja prega. Não, cada um teria a sua própria fé, né? E a Bíblia, cada um poderia interpretá-la da forma que quisesse. A número 4. Quais foram as principais críticas feitas à Igreja Católica durante o Renascimento? Bom, entre as principais críticas feitas à Igreja Católica durante o Renascimento, podemos citar o afastamento dos princípios cristãos, como o enriquecimento material de membros do clero e da própria igreja, a valorização do luxo, ou seja, as críticas que eles faziam à igreja era essa questão, que a igreja ela era muito luxuosa e ela cobrava muito dos seus fiéis, através das indulgências, de querer vender para indulgências para que a pessoa conseguisse se salvar. O clero vivia uma vida assim de muito luxo, enquanto o restante da população, as pessoas passavam fome, passavam necessidades. Era muito corrupta também na época, né? Tinha bastante acusações de algumas corrupções que a igreja fazia nesse período. Então, a partir dessa época das transformações, dessas reformas, as pessoas começaram a questionar por que a igreja vive nesse luxo, o clero vive ostentando e vendendo indulgências, né? Enquanto o resto da população passa fome e acredita nessa questão. Bom, aqui na página 325, nós vamos começar agora a falar sobre a Reforma Protestante, né? Bom, ali fala no primeiro parágrafo que durante o século XVI, diante das críticas à Igreja Católica, ocorreram diversos movimentos de reformas religiosas. Esses movimentos ficaram conhecidos como Reforma Protestante e deram origens a novas religiões cristãs, separando cristãos em católicos e protestantes. Essas reformas, então, significam um rompimento de alguns membros que eram da Igreja Católica com a própria Igreja Católica, gerando, assim, novas religiões, conhecidas como a religião protestante. Essas reformas ocorreram em diferentes países europeus, apresentando características distintas, porém, motivações semelhantes, como veremos adiante. A seguir, vamos conhecer um pouco mais sobre alguns desses movimentos. Bom, como eu falei para vocês, reforma protestante, né? Quando as pessoas estão insatisfeitas, né? Ali com essa questão da igreja ter o clero viver nesse luxo, viver ostentando e vendendo indulgências. Indulgências é quando você, por exemplo, pega um pedacinho de madeira e vende para a pessoa falando assim que é um pedacinho da cruz de que Jesus Cristo morreu. E se essa pessoa não comprar, ela vai acabar indo para o inferno. Então a igreja entrava na cabeça da pessoa de um jeito, falando esse tipo de coisa, e as pessoas acabavam acreditando. Isso foi gerando algumas insatisfações dentro da própria Igreja Católica. Alguns membros da igreja, ali, alguns padres, começaram a falar, nossa, isso tá errado, por que eles estão pregando isso para a pessoa? Isso não tem nada a ver. O que vai levar a pessoa para o céu ou para o inferno são as atitudes dela, se ela foi uma pessoa boa, né? Se ela foi uma pessoa ruim. Não essa questão de você ter que comprar alguma coisa que estão falando que que era um pedaço da cruz de Jesus Cristo. Se você não comprar, você vai para o inferno. Ou você tem que doar um tanto de dinheiro para a igreja, porque senão você não vai ter salvação. Isso foi gerando insatisfação das pessoas e insatisfação de alguns padres que estavam ali dentro da Igreja Católica. E um desses padres, um desses membros da Igreja Católica, é conhecido como Martinho Lutero, que é o que nós vamos falar agora. O primeiro movimento da Reforma Protestante foi liderado pelo monge Martinho Lutero, na região da atual Alemanha. Lutero criticava a corrupção dentro da Igreja Católica e era contrário à venda de indulgência. Aqui até fala o que é indulgência, aqui embaixo, ó.
não sei se dá para vocês verem, ó, aqui fala, indulgência. Perdão dos atos considerados pecaminosos concedidos pela igreja. Ou seja, a igreja só concederia esse perdão se a pessoa pagasse um tanto ali. Errado, né? Ele escreveu um documento contendo 95 teses e contestavam práticas comuns na igreja. Em 1517, esse documento foi fixado na porta da igreja da cidade de Wittenberg, na Alemanha, gerando grande repercussão. O que ele fez então? Ele era da igreja católica, ele era um membro ali, mas vendo tudo isso que estava acontecendo, essa questão da igreja vender indulgência, cobrar indulgência dos fiéis, ele começou a ficar insatisfeito, começou a ficar chateado com essa situação, pegou, foi lá, escreveu as suas teses, 95 teses, e pregou na porta da igreja lá, de Wittenberg, né? Wittenberg, que fica lá na Alemanha. Essa reforma aconteceu ali na Alemanha, o Martinho Lutero é da Alemanha. Após ser expulso da Igreja Católica, né, consequentemente, por ter publicado essas teses na porta da igreja, né, nossa, a igreja viu isso como sendo um abuso, nossa, por que ele fez isso? Ele acabou sendo expulso da religião católica. Lutero fundou a sua doutrina com base na ideia de que a salvação divina era concedida de acordo com a fé do indivíduo e não por meio de rituais promovidos por uma religião e suas instituições. Ou seja, ele começou a falar, e é verdade, a pessoa se salva de acordo com as coisas boas que ela faz e de acordo com a sua fé, né? Ninguém vai se salvar por comprar, por exemplo, eu mato alguém e vou lá e quero perdão, eu vou lá e dou um tanto de dinheiro para a igreja. Eu vou me salvar? Não vou. Eu vou me salvar na vida se eu fizer coisas boas pro meu próximo, se eu ajudar, se eu tiver fé em Deus, se eu acreditar, se eu for uma pessoa caridosa, se eu fizer coisas boas na vida, eu vou me salvar. Não eu comprar indulgência, não eu dar um dinheiro para a igreja e colaborar com que as coisas erradas que aconteciam na igreja naquele período. E foi o que Martinho Lutero fez. Ele publicou as 95 teses dele, condenando todas essas questões que a igreja passava nessa época. E ele foi expulso da igreja católica, porque ele era um membro da igreja, e ele acabou fundando a religião dele, a própria religião dele. Após ser expulso, né, fala, da religião católica, Lutero fundou a sua doutrina com base na ideia de que a salvação divina era concedida de acordo com a fé do indivíduo, ou seja, você vai se salvar se você tiver sua fé, não por causa das indulgências, você tem que ter fé para você conseguir se salvar, e não por meio de rituais promovidos por uma religião e suas instituições. Além disso, argumentou que a Bíblia deveria ser interpretada pelos fiéis sem a necessidade da intermediação de clérigos, ou seja, até então, para você conseguir ler a Bíblia, que nem eu falei para vocês, os padres ficavam ali em cima para você ler de acordo com o que eles acreditavam e não com o que você entendesse. Ele queria que a pessoa tivesse a liberdade de entender a Bíblia, de entender a sua fé do jeito que ela quisesse. Não que alguém ficasse ali falando, um padre ali na sua cabeça, ali, falando para você, você tem que entender que está escrito isso, isso, isso. Ninguém gosta disso, né? Ele queria que cada um... E a Bíblia, até então, ela não era traduzida em vários idiomas, né? Ele fez com que a Bíblia conseguisse ganhar mais traduções, né? E que várias pessoas também tivessem acesso. Pouquíssimas pessoas também tinham acesso à Bíblia, né? As pessoas acreditavam mais no que o padre está falando, não que... Pouca gente tinha acesso ao livro ali, pegar ali o livro da Bíblia e ler. Isso era uma coisa que ele achava errado também. Além disso, argumentou que a Bíblia deveria ser interpretada pelos fiéis sem a necessidade da intermediação de clérigos. Para que isso fosse possível, Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão. A Bíblia era no latim, imagina só, você vive na Alemanha e tem que ler em latim. Ou seja, nós vivemos no Brasil e a gente tem que entender em italiano a Bíblia. Vai dar certo? Não vai. Eu, pelo menos, não falo italiano. Como que eu vou conseguir entender o que está escrito na Bíblia? Então, ele não queria isso. Ele queria que a Bíblia fosse traduzida para o alemão. O alemão ali que era o idioma deles, que até então ela estava no latim. Viabilizando a leitura dos textos sagrados do cristianismo para o maior número de pessoas, que nem eu falei para vocês. Eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso à Bíblia, e essas pouquíssimas pessoas que tinham acesso à Bíblia
Eu tinha um padre ali falando que elas tinham que entender daquele jeito. E não era assim. Ele queria que todo mundo tivesse a sua Bíblia e todo mundo conseguisse entender ela de acordo com o que você entendesse, com a sua fé. Bom, a Igreja Católica, nesse período, ela teve alguns problemas, ela teve alguns erros, né? Só que a Igreja mudou, a Igreja Católica, né? Apesar, ela se redimiu dos erros dela. Hoje a Igreja não tem nada a ver, na Igreja Católica atualmente, não tem nada a ver com essa Igreja que nós estamos estudando aqui, esse rompimento da Igreja Católica com Martinho Lutero. Isso aconteceu lá no Renascimento, lá no passado. A Igreja já se redimiu dos erros dela. Tá? Eu quero que vocês entendam isso. Isso que nós estamos estudando significa a respeito do renascimento. Nós, do colégio da Escola Bom Pastor, nós somos cristãos, nós acreditamos, né, cristãos nem todos, né, alguns outros alunos têm sua própria religião, mas nós acreditamos em Deus, né, e é isso que nós estamos estudando, é a questão do período do renascimento, tá? Que está inserido no período do renascimento, essa reforma da igreja, tá? A igreja hoje em dia não tem nada a ver com o que aconteceu, tá? É outra, mudou totalmente, ela se redimiu do que aconteceu, das indulgências que ela cobrava dos fiéis, e nós vivemos em outra era, tá? Isso aqui que nós estamos estudando é o que aconteceu, é a história do nosso passado, história lá do Renascimento, das reformas que ocorreram, ok? Então, por hoje é só, tá? A questão do Martinho Lutero, que é um dos primeiros aqui do que romperam com a Igreja Católica. Em seguida, nós vamos ver o Calvinismo, né? Surgiu a Igreja Anglicana. Mais pra frente, nós vamos... mais pra frente tem mais coisas para nós ver, para nós estudarmos, né? Mas, por enquanto, é essa questão. Não sei se vocês conseguiram entender, então. As reformas, primeiramente, né? Uma das primeiras foram com Martinho Lutero, quando ele de fato rompeu ali com a Igreja Católica, né? E é isso daí, basicamente isso, tá?